Quem é Emily Rodrigues? É a Emily, professor. A senhora da Porque nossa tá. turma. Emily, quanto tempo, Emily? Nunca mais lhe vi pra porque eu estranhei. É que a bichinha Estranhei. tava sem computador, professor. Mas deu certo aí, né? Graças a Deus. Eu já... Seja bem-vinda novamente, Emily, né? Quanto tempo. Obrigada. Eu estranhei, que aluna nova, Emily Rodrigues, eu escutando, tô sabendo. Tava sem computador, professor. Pois vamos lá pra gente começar a aula, galera. Para quem não pôde, né, assistir a aula passada, já está, eu acho que já está disponível, eu coloquei. Cadê o Coloquei. senhor, professor? Ah, pera. Só um minuto. Pronto. Apareceu aí. Para quem não pôde acompanhar a aula passada, né, eu não sei se eu já coloquei no sistema ou no meu canal, eu não sei. Mas se não, eu vou colocar hoje, tá? Alguém desliga o microfone aí, galera. Deixa eu ver. Pronto. Aí, ó, a gente viu na aula passada, né, a anamnese, não foi? Em relação ao sistema locomotor, tá? Hoje a gente já vai adentrar já no exame físico, tá bom? Para a gente não perder mais tempo, deixa eu só colocar aqui o slide com vocês. Espelhar aqui o slide, só um minuto. Vou espelhar tudo, porque eu vou... Vocês estão conseguindo ver o slide? Olha, a professora Kelma hoje também está assistindo aula. Não, professor, ainda não. Agora sim. Calma aí. Deu certo? Calma que agora o meu computador travou. Segurei um minutinho. Pronto, tá abrindo aqui, espera. Só um instante. Para vocês deve estar aparecendo, para mim tá tudo preto, tá travado. Tá não, Mas para tá nós aparecendo não. também agora. Pera ainda, pois é porque o meu tá travando aqui. Oh, Jesus amado. Deu Apareceu certo. agora. Agora para mim destravou, pera. Espera ainda, pronto, porque o meu tá bem lento. Deixa eu só repassar aqui. Eu tô achando que esse slide aqui não é nem o meu original, acho que até conferir depois. Olha lá. Ô, Jesus amado. Na hora que eu boto o slide, quem é? Eita, dona Conceição. Bora. Vou voltar lá de novo. Na hora que clica, ele fica lento para abrir. Pronto. Deu certo. Sem travar. Então, galera, dando continuidade aí, à aula passada, né? A gente viu justamente, né, toda a anamnese, quais eram os sintomas, os sinais, né, e o principal sintoma, que é o sintoma de dor, que é decorrente de qualquer alteração no sistema locomotor, né. A gente viu que observações devem ser relatadas desse sintoma de dor, né, o que vocês, como fisioterapeutas, devem averiguar naquele paciente em relação ao sintoma de dor, tá? E hoje a gente já vai entrar já no exame físico. Então, além do sintoma de dor, pelo exame físico, vocês vão localizar outras alterações, tá? Então, lembrando que sempre o exame físico, ele é complementar à anamnese, beleza? Então, aí, galera, vocês podem localizar que, além da dor, vocês vão encontrar outros sinais que também são provenientes de algum processo que seja oriundo de alguma alteração locomotora, tá bom? Primeiro, o edema, né, galera? O edema é nada mais, nada menos que um acúmulo de líquido, né, de líquido intraarticular
ou ocasionado por um processo de inflamação desses tecidos periarticulares. Galera, o edema, como eu falei para vocês, calor, dor, edema, tudo isso é sinal de inflamação. Então, se você observar um edema lá na região, por exemplo, da articulação do joelho, consequentemente, ali você já sabe que pode ser algum problema na articulação. E daí você vai averiguar, justamente, através de alguns testes, que a gente vai já ver se aquele problema é um problema na articulação, tá? Então, além de dor, o edema é um outro sinal físico importante, né, a ser verificado em um processo de inflamação de alguma articulação, tá bom? Professor, e o que é que pode me ocasionar em edema? Por exemplo, bursite, lá no ombro, né? Você tem uma bursite lá no ombro, né? Você vai observar, lógico, aquele ombro um pouco inchado, aquela região um pouco inchada. Ali é o quê? Um edema, tá bom? Então, é muito comum em bursite, né? Caso de inflamação lá das bursas, apresentar esse sinal de edema. Sensibilidade também, né, galera? A sensibilidade deve ser verificada principalmente pela palpação, tá? A sensibilidade a gente consegue observar pela palpação, tá? E vai determinar, galera, se esse processo, né, ele é intra ou periarticular, tá? Limitação de movimento, é lógico que alguns movimentos não conseguem ser realizados devido a um problema ósseo ou a um problema articular, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma lesão em algum ligamento, ou então uma lesão em algum tendão, eu vou ter uma limitação de movimento, tá? Então, outro sinal que você vai observar durante a palpação é essa limitação de movimento. E a limitação, ela pode dever-se a dor, fraqueza e alterações articulares e periarticulares. Além disso, crepitação, né? Vocês vão escutar, galera, um som mais ou menos semelhante ao atritar essas superfícies ásperas, né? Você consegue escutar um som semelhante a um crack, né? Por isso que eu digo que é um som de crepitação, tá bom? Então, quando digamos assim, é uma sensação que é produzido durante esse atritar aí das superfícies articulares, tá? Então, você sabe que quando essas articulações, né, antes eram lisa e deslizante, e elas passam a ser áspera. É por isso que produz esse som. Você sabe que quando você pega uma articulação, por exemplo, vai lá na articulação do joelho. A articulação, galera, esse movimento que ela produz é um movimento, digamos assim, de uma superfície lisa. A superfície da cartilagem, ela é lisa. Aí o que acontece? Devido àquele processo inflamatório, a superfície daquela articulação, ela se torna áspera, tá? A articulação, ela ajuda, como vocês já ajudaram, a realizar os movimentos junto com o tecido, junto com o músculo e com o osso. Então, essa superfície da articulação, ela deve ser lisa, ela deve servir para provocar esse deslizamento. Aí, durante esse processo de inflamação daquela articulação, essa superfície vai se tornar áspera, tá bom? Justamente essa questão de se tornar áspera, ela vai ocasionar um desgaste da articulação. Então, durante esse movimento, com o tempo, é lógico, né, mas com o tempo vai provocar um desgaste dessa articulação, tá? E isso vocês conseguem escutar, tá bom? Vocês conseguem diferenciar. Cuidado para não confundir o estalo, tá? Aquele estalo normal, por exemplo, do joelho. Eu estalo, eu costumo flexionar o meu joelho, eu estalo, dá para escutar. Ah, pessoal, é algo errado? Não. Né? É algo normal. Ali é o estalo devido ao deslizamento dos tendões e dos ligamentos. Tá? Vocês não devem confundir com esse som da crepitação, tá bom? Então, esse som de estalo não é o mesmo da crepitação. Não pense que você flexionou o joelho, treco. Tem gente que flexiona, galera, algum determinado membro, tem gente que mexe no ombro e faz zoado, ou então no pescoço, né?
Tem gente que, ao realizar algum movimento na articulação, faz um som. Ele é um som de estalo, é normal. Mas agora vocês não devem confundir com esse som de crepitação, tá bom? Outra coisa que vocês vão abordar no exame físico são as deformidades. Ou seja, vocês vão encontrar algumas deformidades, entre elas escoliose, lordose, cifose. Vocês vão encontrar esse aumento de volume ósseo, né? Ou vocês podem encontrar uma subluxação na articulação, luxação no ombro é muito comum durante a prática de esportes que exigem muito do ombro. Vocês podem encontrar contraturas, ancilose em posições anômalas. Vocês vão observar, de maneira geral, no exame físico, a presença de deformidades, tá? E, além disso, vocês vão observar também essas instabilidades das articulações, tá? Lembrando que essa instabilidade articular, ela sempre vai estar presente quando esse movimento da articulação, ele for maior que o normal em algum sentido, tá? Se eu sei que o meu ombro, por exemplo, realiza um movimento até em cima, né? Se eu realizar o movimento de amplitude do ombro, ele vai até em cima. Se eu realizar um movimento de amplitude maior do que o meu normal, isso pode ser indício de uma instabilidade na articulação, tá bom? Então, galera, qual é o primeiro passo? Durante o processo de exame físico, você tem que remover as roupas do paciente, né? Você não vai realizar um exame físico com o paciente vestido, com camisa, com calça, com tênis, não vai, né? Aí você vai explicar, galera, antes de tudo, explicar o motivo, a importância desse procedimento para o paciente. Não vai chegar e dizer, fulano, bora tirar a roupa aí. Não é assim. Vocês vão explicar o procedimento, olha, fulano, eu vou ter que realizar alguns movimentos, né, que vão gerar alguma amplitude, e essas roupas podem me impedir de visualizar alguma deformidade, alguma limitação de movimento, alguma instabilidade. Então, a roupa ela pode mascarar qualquer alteração no sistema locomotor. Então, você vai explicar que é importante que ele, né, venha com no dia lá da consulta, do exame, que ele venha com um short, né, propício, as mulheres com top, né, propício para você realizar esses movimentos, tá? Esse exame físico. Lembrando sempre que vocês vão observar o quê? Sempre, galera, sempre vocês vão observar a marcha e a postura do paciente, tá bom? Observar a maneira dele sentar, a maneira dele caminhar. O exame articular deve envolver todas as junturas, isto é, desde as articulações de extremidade às do tronco. É por isso que eu digo para vocês, sempre você tem que avisar o paciente para que esse procedimento é um procedimento um pouco íntimo, digamos assim, tá? Você vai pedir para o paciente vir com roupas mais confortáveis para realizar esse procedimento e avisar como vai ser realizado todo e qualquer procedimento. Lembra que a gente viu isso aí lá na relação fisioterapeuta-paciente. Explicar sempre o procedimento que você vai fazer ao paciente. Na inspeção, o que você vai fazer lá na inspeção, galera? Na inspeção, você vai observar, primeiro observar a marcha do paciente, observar se tem algum edema, observar se tem alguma deformidade, tá? Observar se há assimetria entre as articulações correspondentes, se há assimetria entre a articulação de um ombro e do outro, de um joelho e do outro. Na palpação, verificar a presença de estalos, como falei, é normal algumas articulações apresentarem esse estalo, presença de crepitações, verificar a temperatura, galera. Geralmente a gente verifica a temperatura com o dorso da mão, né? Você coloca o dorso da mão na região muscular do paciente, observa se a temperatura está mais quente ou mais fria que a região vizinha, tá? Lembrando, calor sempre vai ser um sinal de inflamação. Então, se aquela articulação está inflamada, galera, quando você tocar lá nela, vai estar aquela sensação um pouco térmica, né? Aquela sensação de estar um pouco quente, calorosa. Na palpação ainda,
verificar essa capacidade de movimentação, é isso que eu estou querendo dizer em relação a essa limitação de movimento. Você vai verificar a limitação dos movimentos, né, a amplitude desses movimentos ao realizar esses testes, que a gente vai já abordar, tá bom? E se esse movimento, tanto no aspecto normal, quanto contra a resistência, tá? Vamos supor que você realize a flexão do ombro do paciente, né? Quando você realizar o movimento de flexão do ombro, você vai observar, por exemplo, a amplitude do movimento, às vezes você não consegue nem chegar até lá em cima, né? Ou você, por exemplo, realizar um movimento de abdução do ombro, você vai ver, né? Ou então lateralização do ombro. Você vai ver a amplitude do movimento daquele paciente e verificar, além disso, na palpação, a temperatura do ombro, se está quente, e verificar também essa amplitude do movimento contra a resistência, né? Você impõe uma força de resistência, igual a gente viu lá no sistema neurológico, tá? Você vai impor uma força de resistência também para ver a possibilidade daquela articulação apresentar, por exemplo, uma instabilidade, uma crepitação. A principal causa de procura do reumatologista é a lombalgia, como eu falei para vocês, galera. A principal procura, né, no atendimento no ortopedista, no reumatologista, são dores na região lombar. Por quê? A região lombar, galera, é a região da coluna em que há maior sobrecarga, né, no dia a dia. Para você sentar, para você caminhar, é a região da coluna onde você põe maior carga. Consequentemente, é a região da coluna que está mais propícia ao desgaste, né, e a dores. As dores que acometem o esqueleto axial podem apresentar as seguintes características semiológicas. Então, galera, essa dor, ela pode ser, por exemplo, uma dor mecânica. A dor mecânica, galera, geralmente é uma dor que é em decorrência da posição, da postura viciosa da pessoa. Por exemplo, eu estou bem aqui sentado na cadeira e estou bem aqui com o meu pescoço relaxadão. Eu vou começar a sentir dor aqui na cervical. Essa dor é uma dor inflamatória? Está inflamada minha região? Não. É uma dor mecânica, é uma dor em decorrência do que a gente chama de postura viciosa prolongada. Eu estou lá o tempo inteiro, sentado na cadeira com a coluna toda largada. Né? Então, eu vou sentir dor, eu estou sentindo dor nesse momento. Essa dor no meu momento é em decorrência justamente dessa postura minha, que é uma postura viciosa, né? Por isso que a gente deve ter o vício de mudar essa posição e começar a sentar de forma equilibrada, de forma reta, né, com a coluna em 90 graus. Então, essa dor que eu sinto, na maneira que eu sento, não é em decorrência de uma inflamação, de um processo de desgaste da minha coluna, é um processo realmente devido a uma postura viciosa, tá? E como foi abordado aqui, ó, melhora com repouso ou mudanças de posição. Então, se eu me deitar, melhora rapidinho ali minha coluna. Ou qualquer mudança de posição. Agora, a dor, quando ela é inflamatória, né, aí sim, é um tipo de dor que é uma dor prolongada, é uma dor contínua. Você pode estar deitado, vai sentir dor, tá? E como ele aborda aqui, ó, sem fatores de melhora ou piora, ou seja, vai estar doente de qualquer jeito. Não vai ter nada que agrave ou nada que melhore, tá? Então, não existe fator de melhora ou fator de agravo. Vai ser uma dor prolongada, uma dor contínua, que já vai me sugerir ou um processo inflamatório ou um processo neoplásico. Na palpação, o que você vai costumar buscar na palpação, além do que a gente já viu aqui, de sensibilidade, de edema, crepitação, estabilidade, tudo isso na palpação. Além disso, vocês vão procurar o que a gente chama de trigger points. Trigger points são pontos de gatilho, pontos dolorosos. Às vezes a pessoa, por exemplo, está com uma dor na cervical, quando você vai ver, pode ser uma dor muito ocasionada por estresse. Um estresse do dia a dia, um estresse daquela articulação, ou do músculo. Quando você vai
palpar a pessoa lá na cervical, né, você vai acabar sentindo pontos, uma espécie de nó. Se você sentir cada nozinho, aqueles nozinhos que a gente chama são chamados de pontos de gatilho, ou trigger points, ou pontos dolorosos. Se você apertar bem firme, apertar com vontade, né, para querer mesmo afundar o seu dedo na pessoa, você vai quebrar esse ponto de gatilho. Aí você vai segurar por um tempão, ó, aperta bem forte, aperta mesmo, quando você querendo afundar o dedo na pessoa. Quando você pressiona bem forte, depois, e durante mais ou menos uns 5 segundos, e solta, a pessoa alivia a dor, tá? Muitas Professor, pessoas estressadas, é por isso que há, rapidão, é por isso que há na fisioterapia, ou então qualquer pessoa que trabalhe com estética, esse processo de liberação miofascial, de ventosas, que elas vão tirar esses pontos de gatilho. Oi. não, é porque eu ia perguntar se isso era liberação miofascial, mas você já falou. Sim, a liberação miofascial ela ajuda justamente na eliminação desses pontos de gatilho, tá? A massagem também ajuda, tá? Mas importante, né, mesmo assim, que a pessoa não tem ferramentas para fazer uma ventosa, liberação miofascial, dá um aperto, você vai palpar e procurar todos esses pontos dolorosos, né? Tem gente que é cheio, é tanto estresse no dia a dia, senta incorretamente, passa o dia sentado de mau jeito, sabe, não tem descanso físico, você vai ver a pessoa está totalmente estressada. Ela está, observar, está cheio de pontos de gatilho. Tá? Então, galera, primeiro a gente vai entrar, como eu falei para vocês, a gente vai estudar o exame de todas as partes do corpo, tá? Exame da coluna cervical, torácica, lombar, do quadril, da região sacral, das coxas, do joelho, dos membros superiores e dos membros inferiores, de maneira geral. Tá? A gente vai começar aqui com o exame da coluna cervical. Então, ó, a cervicalgia geralmente é causada por compressão dos ramos nervosos correspondente aos dermátomos do pescoço, como ocorre no caso de uma hérnia de disco. Então, galera, essa dor cervical, como ele aborda aí, piora, né? Que piora lá na posição deitada ou durante a noite, associada à perda ponderal, pode apresentar um processo infiltrativo medular ou tumoração da coluna vertebral. Ele quer dizer aquilo ali que eu falei para vocês, aquela dor que é uma dor prolongada, que não melhora com você, por exemplo, professor, eu sinto uma dor tão grande, que se eu deitar, melhora. É uma dor, como eu falei para vocês, devido à sua postura do dia a dia. Agora, se eu tenho uma dor enorme, que mesmo eu deitando bem, que não melhora, continua doendo pra caramba, pode sugerir um processo de metástase óssea, um processo de tumoração óssea, tá? Ou seja, processo infiltrativo medular, tá? Tem algum processo ali de tumor, formação de tumor, ou um câncer em estágio avançado, que possa estar realmente invadindo já os ossos, tá? O exame físico da coluna cervical consiste nos passos de inspeção, palpação, flexão e extensão, além de rotação e lateralização, e, por fim, a realização de manobras especiais. Então, galera, todos os exames que a gente vai ver aqui para frente, vamos ter as manobras comuns. Que manobras comuns são essas? Esses processos de flexão, extensão, rotação e lateralização. Tá? São as manobras comuns, manobras básicas. E tem manobras especiais, a gente vai ver testes especiais para cada exame que a gente vai estudar aqui, cada localidade do corpo, tá? Quando eu falar sempre em manobra comum, tenham em mente flexão, extensão, rotação e lateralização. Existem outras manobras especiais que vão receber nomes, manobra de Valsalva, manobra de Spurling e assim por diante, tá? Então, ó, primeiro, na coluna cervical, como é que é realizada a flexão, galera? A flexão da cabeça deve ser tentada até que o queixo encoste no manúbrio aqui do esternum, aqui na ponta. Então, ó, você faz isso. É a flexão da coluna cervical. Extensão, olhe para o teto o máximo possível. Realize em casa. Movimento de extensão, flexão. Isso é da coluna cervical.
Rotação, ó. Solicita-se que o paciente vire o olhar para ambos os lados. Então, ó, rotação para um lado, rotação para o outro, tá? E a lateralização é que encoste a orelha no ombro, ó. Lateralização. Cuidado para não levantar o ombro, tá? Ó. E aqui minha amplitude também, né, não chega. Tem gente que encosta totalmente sem levantar o ombro, né? E minha amplitude não deixa. Tá bom? Então, ó, você realiza um movimento de lateralização, beleza? Sem levantar o ombro. Não levante o ombro, que aí é fácil, tá? Você, ó, só coloca, ó, lateralização, tá bom? Contraturas musculares ou compressões nervosas, ou seja, qualquer problema muscular ou qualquer pinçamento de raiz nervosa, galera, vai expressar dor, tá? Ou seja, pessoas que têm pinçamento de raiz nervosa vai sentir dor ao tentar se realizar essas manobras, tá? Você tá lá fazendo a lateralização, se começar a sentir dor, pode ser um problema neurológico, tá? Algum pinçamento de alguma raiz nervosa aqui, né, de algum nervo aqui que liga a região cervical, tá? Ou pode ser problema muscular, tá? Nessa região cervical. Na inspeção estática, você vai avaliar a presença da curvatura fisiológica da cervical. Então, vocês sabem, galera, que o nosso corpo, ele tem 4 curvaturas fisiológicas, tá? Perdão, que 4? 2, que são a lordose cervical, tá? Então, se você observar, a lordose cervical, é normal a pessoa apresentar como é que se diz? Um retrocesso aqui do pescoço, tá? É o que a gente chama de lordose cervical. Isso é normal. Então, você vai avaliar se aquela pessoa está, né, se apresenta a curvatura fisiológica, tá? Avaliar se tem alguma deformidade, se tem alguma tumoração, se tem assimetria, se tem espasmo muscular. Tá? Naquela região, como é que eu vejo se tem espasmo muscular? Você sabe que é um espasmo muscular, tá? Espasmo muscular, galera, muitas vezes é ocasionado por estresse. Se já tiver espasmo muscular no olho, o olho começa a tremer, ou então já sentiram na coxa, às vezes a coxa de vocês começa a tremer, né? De vez em quando, aí treme e para. Aí treme de novo e para. Treme e para. Ali é um espasmo muscular. Muitas vezes pode ser em decorrência de um estresse, né, do dia a dia, ou, por exemplo, pode ser por como é que eu posso chamar? Uma fadiga muscular, né? Você exercitou tanto aquele membro que, por exemplo, estava ali sem exercitar por muito tempo, e você voltou a malhar, por exemplo, né? Você pode sentir um espasmo muscular, né? Ou você fez uma caminhada longa, passei o dia caminhando, uma caminhada de 6, 10 quilômetros, quase me acabo. Você pode chegar em casa e acordar com espasmo muscular, tá? Naquela região lá das coxas, que é muito comum. Vocês vão verificar se tem deformidade, se tem processo de tumoração. Professor, como é que eu sei que aquela pessoa está com processo de tumoração? Vocês vão observar se tem algum nódulo, né? Se aquela pessoa tem um nódulo estranho ali naquela região cervical, ou em qualquer região da coluna, tá? Pode ser um indício de um processo de tumoração. Vocês vão avaliar, galera, vértebra por vértebra, tá? Quantas vértebras a gente tem na coluna cervical? Vamos lá, anatomia. Quantas vértebras a gente tem na cervical? Quantas vértebras a gente tem na cervical? A cervical é... 7. 7. É 8. 7. 8. 7. Vocês vão palpar, ó. Vocês vão palpar uma por uma, tá? Vocês vão, ó, palpar, apertar um pouquinho, uma por uma, tá? Você vai pressionar uma por uma. Ou seja, a gente chama que isso aqui é palpar os processos espinhosos. Vocês vão palpar um por um. Principalmente a C7. A C7 é essa aqui que é mais proeminente, né? Esse cotovelo de vocês aqui na cervical, tá? A C7 é a mais proeminente. Você apalpa ela, pressiona, vê se a pessoa sente dor ou não. Se sentir dor, tem uma coisa errada, tá? Então, você vai palpar cada processo espinhoso. Vai procurar se tem a presença de algum nódulo que indique um processo de tumor. Vai
palpáveis se tem algum espasmo muscular. Vão verificar se tem trigger points, que são os pontos de gatilho. Como eu falei para vocês, quando você pressiona, a pessoa vai doer, a pessoa vai gemer de dor. Mas quando você solta, ela alivia a dor. Ela não vai sentir mais dor, tá? É por isso que tem gente que realmente não gosta que apalpe os pontos de gatilho, mas tem que ser pressionado para poder tirar, tá? Quando você pressiona, essa dor ela vai a pessoa sente uma dor enorme. Mas depois... É a liberação facial, né, professor? A liberação miofascial, ela realiza isso também, tá? Só que é bom você apalpar. Eu acho que quando você apalpa mais fundo, você consegue retirar totalmente esse ponto de gatilho, tá? Porque a liberação miofacial, ela libera ali só pela superfície do músculo, tá? Então, é bom você realmente apalpar. Por isso que quando a gente realiza liberação miofacial, a gente não realiza só liberação miofacial. A gente faz massagem, faz liberação de ponto de gatilho e faz uma liberação miofacial por último, tá? Na inspeção dinâmica, aí na inspeção dinâmica é justamente aquelas manobras que vocês vão realizar. Realizar os movimentos comuns. Que movimentos comuns é esse? Flexão, extensão, lateralização e rotação. Essa lateralização da cervical, ela é em torno de 30 graus, tá? É muito pequeno o ângulo, tá? Não é 90, você não consegue realizar um 90 graus, é só 30 graus. A lateralização, tá bom? Em condições patológicas, como por exemplo na espondilite anquilosante, podem pulsar com retificação da lordose cervical. Então, quem tem geralmente espondilite anquilosante, ela pode ter digamos assim, vai apresentar, não vai apresentar, perdão, essa lordose cervical. A gente sabe que essa lordose cervical, ela é normal, é uma curvatura normal do nosso corpo. Então, uma pessoa que tem espondilite anquilosante, ela não vai apresentar, ela vai apresentar, digamos assim, essa curvatura um pouco reta. É como se fosse essa região cervical, galera, fosse um pouco reto, tá? Fosse reto, não tivesse essa curvatura. E a diminuição, é claro, da amplitude dos movimentos. A pessoa tendo espondilite anquilosante, a pessoa vai ter uma diminuição dessa amplitude dos movimentos, tá? Professor, e o que é espondilite anquilosante? Olha aqui, ó, é uma artrite inflamatória que afeta a coluna vertebral e as articulações grandes, tá? Observem aqui, ó, ele tem aqui, ó, primeiro, ó, não vai ter a curvatura fisiológica. Olha como é que tá a cervical dele aqui, ó. Tá? Olha como é que tá a cervical. Você observar também, cadê a curvatura da lombar? A lordose lombar. Não tá tendo também a lordose lombar, que é uma lordose também fisiológica. Cadê a lordose lombar? Tá? Então, além das manobras comuns, para verificar algum problema relacionado à coluna cervical, existem as manobras que são manobras especiais. Dentre elas, vamos ter aqui a primeira, que é a manobra de Spurling. A manobra de Spurling, ela vai avaliar a presença de cervicobraquialgias. Deixa eu botar aqui o laser. Ela vai verificar a presença de cervicobraquialgias, tá? Então, o paciente com queixa de dor lá na região cervical e que essa dor irradia para um dos membros superiores, a gente a suspeita de cervicobraquialgia, tá? E essa cervicobraquialgia, ela é formada, originada a partir de uma compressão de algum nervo lá na região cervical, tá? Ou pode ser uma hernia de disco na região cervical, ou alguma outra estrutura. Galera, cuidado, quando a gente fala em hernia de disco, a gente acaba associando muito só a região lombar, não é? Mas a hernia de disco, ela pode dar em qualquer um dos discos vertebrais. Tá? Ela é mais comum, é claro, na região lombar, como eu já falei para vocês, devido à sobrecarga dessa região da coluna. Mas essa hérnia pode também ser originada em qualquer parte da coluna vertebral. Tá? Então, a manobra de Spurling é uma manobra que avalia cervicobraquialgias. Tá? Essas cervicobraquialgias, né, ela é originada de uma compressão neural ou uma hernia de disco, tá? Ela pode resultar de alguma lesão ou de até períodos prolongados de estresse também, tá? Então, galera, lembrando, cervicobraquial, por isso que eu chamo cervico, que pega, né, começa ali na região cervical e irradia para os braços, lá para o músculo braquial, tá? Ou seja, uma dor que começa na região cervical e irradia para um dos membros superiores. Tá bom? Professor, e para eu verificar se
aquela pessoa está com cervicobraquialgia. Qual é a manobra que eu utilizo? A manobra de Spurling, tá? Que consiste o quê? Em uma compressão sobre a coluna vertebral. Você vai comprimir, ó, a coluna vertebral, tá? E realiza, ó, uma lateralização para o lado que o paciente vai referir a dor. Vamos supor que eu estou sentindo dor do meu membro direito, né? Aqui do pescoço para o membro direito. Você vai pegar, realizar uma compressão, viu? Ó, pressiona que não vai pressionar também forte demais, não, tá? Botar o seu peso todinho no pescoço da pessoa, não, pelo amor de Deus. Quebrar o pescoço aí, igual uma galinha, cuidado. Ó, você vai pegar, ó, pera sempre aqui, ó, meu bonequinho aqui, ó, do Pato Donald, ó. Você vai pegar, ó, a cabeça e pressionar, tá? Pressionou, lateraliza para o lado que o paciente referir dor, tá bom? Então, ó, vou mostrar aqui um vídeo. Aliás, e aí você faz uma compressão, né? Quando você realiza essa compressão é na tentativa de aumentar essa pressão intratecal, tá? E o paciente vai se queixar de dor com irradiação para o membro acometido. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês como é que realiza a manobra de Spurling. Só Deus sabe qual é o vídeo. Essa aula, galera, eu dava muito na prática, né? Eu tava lendo com vocês o slide e fazendo na prática. Slide e prática. Achei. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é aqui. Tá todo mundo conseguindo ver o vídeo, né? Todo mundo conseguindo ver o vídeo? Sim, estamos vendo. Ó. Vai explicar aí a manobra de Spurling, ó. Olha, tem uma sensibilidade de 50%, uma eficácia, uma especificidade de 83%. Então, ele é muito específico para detectar cervicobraquialgias. Deixa eu avançar aqui, ó. Bem aqui. Ó, faço primeiro aqueles movimentos, ó. Ó, tá vendo? Ó, novamente mostrando. Vou mostrar novamente como é que é realizada a manobra de Spurling. Na maioria das vezes, não é obrigado a fazer a extensão, tá? Realiza só a compressão e lateralização. Tá? Meu Deus do céu, o computador fica lento. Eu começo a aula pela manhã falando sozinho. Pera aí.
Bora lá. Dando continuidade, vai falar agora sobre outros 2 testes, tá? Que é o teste de tração, outros 3, tá? Teste de tração, de compressão e o de Valsalva, tá? Cuidado que aquele Valsalva é semelhante àquele da respiração, que é utilizado para o sistema respiratório. O teste de tração, galera. Peraí, deixa eu botar aqui o laser. O teste de tração vai colocar a mão espalmada sobre o queixo do paciente, enquanto a outra mão será colocada na região occipital, tá? Em seguida, a gente vai tracionar. É como a gente pegasse aqui, ó, colocar uma mão sobre o queixo, o outro aqui na região da occipital, aqui de trás da nuca, e tracionar, ou seja, elevar, tá? Não vão puxar forte, também não é só triscar, não. Puxar fraco, não. Realiza um puxão, você consiga deslocar um pouquinho, né, ó, o pescoço. Pronto. Então, ó, eleva-se, né, traciona-se a cabeça, porque chama teste de tração, removendo o peso que ela exerce sobre o pescoço. Quando realiza isso, galera, promove um alívio da dor, por o fato de eu estar aumentando esse diâmetro aqui do forame cervical, tá? Então, ou até mesmo por uma diminuição da compressão da raiz nervosa. Então, outro teste que é bastante comum para verificar qualquer pinçamento de raiz nervosa na região cervical, né, é o teste de tração. Você vai tracionar, você vai levar a cabeça, colocando uma mão aqui na região occipital, na nuca, e o outro no queixo do paciente. Você vai elevar essa cabeça do paciente. Quando você eleva, a dor que ele sentia sai, acaba, né? Ela para, promove um alívio daquela dor. Quando você traciona durante a tração, ele vai sentir um alívio da dor, tá? Aí o que acontece? Lógico, novamente a dor volta, é óbvio, tá? Então, quando você realiza esse teste de tração, você vai verificar justamente se há algum problema ali na região cervical, que seja pelo pinçamento de uma raiz nervosa ou por uma compressão ali daquela região cervical, diminuindo esse diâmetro do forame cervical, tá bom? Um outro teste é o teste de compressão. Com o paciente na posição sentada e a cabeça na posição neutra, deve-se exercer uma pressão forte para baixo sobre a cabeça. Repetir o teste com a cabeça rodada bilateralmente, tá? Sendo assim, uma dor localizada pode indicar invasão foraminal, sem pressão sobre as raízes nervosas, ou capsulite apofissária. Dor radicular pode ser indício de uma pressão sobre a raiz nervosa por uma diminuição do intervalo foraminal ou por um defeito no disco. Então, tudo isso aqui, galera, ó, defeito no disco, redução desse diâmetro aqui do foramen da região cervical, pinçamento de raiz nervosa, são as principais causas de dores na região cervical, tá? O teste de compressão, como vocês viram aí, a cabeça vai estar na posição neutra. Você vai colocar o quê? Uma pressão. É aquele que você faz no comecinho, ó. Pam, coloca a pressão, tá? Você pode fazer essa pressão e repetir com ela bilateralmente, tá? Você pode colocar aqui, ó, lateralmente e realizar a pressão. Coloca para o outro lado, realiza uma pressão, tá? É o que chama de teste de compressão. E o teste de Valsalva, você vai solicitar, é igual aquele que a gente viu em respiração, tá? Vocês já viram em respiração. Você vai solicitar que o paciente respire fundo, né, ó. Respirou fundo, em seguida ele prende a respiração, como se ele quisesse evacuar, ele coloca uma força, ó, quando quisesse evacuar, ou sopra aqui, ó, o dorso da mão, ó, bem fundo. Quando você faz isso, você vai estar, aliás, o Valsalva lá no cardio, né, que é respiração, menino, no cardio. Quando a gente faz isso aqui, você vai sentir uma pressão também aqui na região da lombar, tá? E também sente também na da cervical. Você sente pressão tanto no abdômen, se você colocar força para evacuar, você sente aqui na lombar, tá? Se você colocar força para assoprar, você vai estar aqui pressionando um pouco a cervical, tá bom? Então, em caso afirmativo, né, a pessoa vai sentir dor ao realizar isso, é claro. Você vai pedir para escrever a localização dessa dor. Lembrando que o teste Valsalva é um teste subjetivo que requer respostas precisas. O teste Valsalva induz ao aumento da pressão abdominal, né? Por isso que eu disse para vocês, que você faz o teste Valsalva,
você vai estar colocando a pressão abdominal. E isso vai refletir no aumento da pressão do líquor ao longo da medula. Sabe que tem um líquor, né, que é o líquido que está presente lá na medula, o líquido cefalorraquidiano, que vai até aqui no cérebro. Essa pressão, esse aumento de pressão do líquor ao longo da medula vai comprimir as raízes nervosas. E isso vai causar essa irradiação da dor. Então, o teste de Valsalva, aqui na avaliação do sistema locomotor, principalmente nessa região da avaliação cervical, ela é de grande utilidade, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo, mais ou menos, explicando como é que realiza essas 3 manobras. Ó, primeiro, o teste de tração. Vou aumentar aqui, ó. Ó, o teste de tração. Ó, a mão sobre o queixo do paciente. A outra na região occipital. Ó, você vai levar. Tá vendo? Olha aí, ó. Teste positivo, o paciente relata alívio da dor. O de compressão. Ó, e verifica o quê? Se há, ó, o teste de compressão. Ai, inferno. Nossa, pera, travou aqui. Você vai verificar aqui no teste de compressão se há esse estreitamento do forame vertebral ou alguma pinçação aí da raiz nervosa. Ó. Você vai colocar uma pressão, ó. Então, o teste vai ser positivo, acho que o vídeo acabou aí, mas o teste vai ser positivo se ele sentir um agravamento da dor, tá? É diferente lá do teste de tração. De tração, ele vai sentir alívio quando realiza a tração. E seria um teste positivo, teste de tração positiva. Se o paciente aqui no de compressão, ele sentir uma piora da dor, é porque o teste de compressão foi positivo, tá? O pessoal acha que o de Valsalva, que vocês já conhecem. Acho que tem já. Deixa eu ver se você acha que de novo teste de compressão. Você já viu, ou se é o mesmo vídeo. Dá uma olhada aqui. Ó, só mostrando de novo, outro vídeo aqui, ó, de teste de compressão cervical. Olá, meu nome é Caroline, estou no último ano de fisioterapia na faculdade. Eu hoje vou mostrar para vocês alguns testes especiais para a cervical. Ó, vai mostrar de novo, teste de tração cervical aí, ó. Esse teste é realizado com o paciente Ó, o paciente sentado, confortavelmente. Faz a tração na cervical. onde o paciente relata diminuição dos sintomas de irradiação Olha aí. Então, o teste é positivo, caso ela sinta alívio da dor. Teste de compressão cervical, ó. Também o paciente sentado. Realiza uma força na região superior da cabeça. Ó, coloca a força para baixo. Pressionando de forma leve, tá? Ó, se o paciente relatar irradiação para algum membro ou dor para algum membro, o teste vai ser positivo. O teste Valsalva. Ó, prende a respiração e aumenta a pressão interna. Se ele relatar dor ou irradiação, teste positivo. Olha, compressão de raiz nervosa cervical, tá? Manobra de Valsalva, galera. Deixa eu ver se tem algum outro vídeo que mostra a manobra de Valsalva aqui. É quando você realiza aquele lá assoprando o dorso da mão, tá? Quando você assopra o dorso, você realiza uma pressão aqui intratorácica, né? Uma pressão intratorácica, consequentemente a pressão intracervical.
Vou mostrar aqui outro vídeo. Você ainda acha que fazer implante é algo super distante? Você Ó, como é que realiza? Inspira fundo, prende a respiração e faz uma força, ó, para soprar, ó. Você bota fazendo uma força, como se quisesse soprar. Ou ele pode fazer usando o dorso da mão, ó. Ou prender a respiração, ó. Fazendo uma força. Se ele sentir dor, né, ao realizar essa força aí, você pode dizer que o teste Valsalva positivo. Tá bom? Beleza, galera. Alguma dúvida em relação aqui do exame da coluna cervical? Não entendi muito bem esse último aí, não. Esse O exame de aí. Valsalva? É. Ó, só lembrando, novamente, o de Valsalva, você vai inspirar, ó, inspira aí fundo, vai, Tamara. Inspira fundo. Prende a respiração. Inspira fundo. Prende a respiração. Prendeu. Tu vai pegar o teu dorso da mão e assoprar o dorso da mão bem fundo, ó. Quando você assopra, você vai estar provocando uma pressão aqui nessa região do tórax e na região da cervical, tá? Isso eu digo aqui que é um teste de Valsalva. Se você sentir dor quando fizer essa pressão ao tentar assoprar, né, o dorso da mão, você vai dizer que a manobra é positiva. Você sentiu dor, uma dor que irradiou para algum dos membros, tá? É uma dor em decorrência de um pinçamento de raiz nervosa aí na região cervical, tá? Se você colocar uma pressão na região abdominal durante o teste de Valsalva, ó, inspira. Quando você prende a respiração e realiza uma pressão no abdômen, você vai estar realizando a pressão automaticamente, não só no abdômen, mas também ali na região lombar, tá? Aí você consegue até sentir dor ali na região lombar, que pode ser também indicar um teste de Valsalva positivo para a região lombar, tá? Deu para entender? Eu vou prender a respiração e fazer uma força. Mas Isso. com a respiração prendida. Coloca força, ó. Tu vai tampar tua boca no dorso da mão. Aí vai fazer que eu estivesse soltando, né? Justamente. Ah, tá. Quando você colocando, desentupindo não pia, só colocando para a pressão, em vez de puxar, tu vai colocar para tirar o ar que tava preso, ó. Isso aí vai provocar uma pressão nessa região aqui, tanto da região aqui do tórax, quanto da região da cervical. Tá? Ok. Em pacientes com suspeita de doença radicular, deve utilizar a manobra de Spurner, que a gente já viu, na qual a cabeça é inclinada para os lados dos sintomas, aplicando a pressão no topo. Se com a pressão aplicada existir reprodução ou agravamento de uma céfico-braquialgia, diz que a manobra é positiva. Isso que a gente já viu da manobra de Spurner. Tá? Exame da coluna torácica. Agora, como é que faz o da torácica? Gente, a gente vai seguir os mesmos princípios de manobras básicas para todos os exames da coluna. Tá? Você vai realizar a inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação e as manobras especiais. São os mesmos princípios. Na inspeção estática, a gente vai avaliar o quê? Presença de alguma assimetria, se tem alguma... se a região torácica se está simétrica, se tem algum lado maior do que o outro, né, ou não, se está simétrico, se tem alguma deformidade, presença de nódulo que possa indicar processo de tumoração, presença de desvios, tá? Na inspeção dinâmica, na dinâmica, você já vai pedir para o paciente realizar os movimentos. Não é você que realiza, não. Cuidado, esse movimento de flexão, extensão e lateralização, quem realiza, e rotação, quem realiza é o próprio paciente, não é você, não. Tá? Você só vai, ó, observar o paciente fazendo. Não vai interferir.
A única manobra que você vai realizar são as manobras especiais, tá? E a palpação, é lógico, tá? Mas na inspeção você só observa. Então você vai pedir que o paciente faça flexão, tá? Como é que faz a flexão da coluna torácica? É só realizar aqui um pouco para frente, tá? Estica um pouco para frente. Isso é a flexão. A extensão se realiza aqui, ó. Do jeito que está aqui, ó, na torácica, faz só isso. Ela é mínima, tá? A extensão tá aqui a torácica. A extensão da torácica é mínima, tá? Assim como a flexão, ela é mínima. Não vai flexionar demais. Se você se agachar até a ponta dos dedos, você vai estar flexionando a lombar. Cuidado, tá bom? Realizar movimento de lateralização. Lembrando, lateralização é movimento restrito a um ângulo menor que 45 graus, tá? Como é que faz a lateralização da região torácica? Eu vou mostrar o vídeo mais ou menos como é que você faz, tá? É pouco, você mexe para os lados, só que é bem pouquinho, tá? Vou já mostrar para vocês no vídeo, para vocês entenderem melhor. Palpação. Lembrando, sempre verificar se tem nódulo, se tem alguma trigger points, tá bom? E também, sempre na palpação, vocês vão palpar processo espinhoso por processo espinhoso, cada um deles, tá? A gente tem quantas vértebras na torácica? 12. 12 vértebras. Então, você vai palpar uma por uma, tá? E pressionar, identificando se tem alguma vértebra dolorosa, se tem algum ponto doloroso ali naquele processo espinhoso, tá? Na avaliação da mobilidade torácica, é utilizada uma trena ao redor do tórax, tá? Você vai, ó, colocar uma trena ao redor do tórax, ao nível do mamilo. O paciente ele vai realizar uma inspiração, ó. Inspirou e depois uma expiração. E verificar a diferença entre os dois processos. Se for o normal, galera, é para ser maior que 3 centímetros. Tá? O normal. Se for menor que 3 centímetros, possa ser que a pessoa ela não consiga realizar movimentos da coluna torácica em decorrência de alguma dor, né, de algum processo inflamatório naquela região. A pessoa ela não tem uma mobilidade, né, maior, ela não consegue realizar movimento porque sente dor. Então, durante a inspiração, ó, inspirou, colocou a trena aqui ao redor do mamilo, do peito do paciente, do mamilo. Inspirou, você vê quanto é que deu. Valor, vamos supor que deu 70. Aí inspirou. Vamos supor que inspirou, deu 65. Deu uma diferença aí de 5 centímetros. Tá normal? Ótimo. Tá? Se der menor que 3, aí já pode ser que essa mobilidade torácica positiva, tá? Ou seja, a pessoa não teve, aliás, a pessoa não apresentou mobilidade torácica. Não tem um nome específico para isso não, tá, galera? É só avaliação mesmo da mobilidade torácica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, algum vídeo que mostre. Galera, acho que não tem, não. Deixa eu ver. Ó, vê aqui, ó. Deixa eu ver, isso aqui é teste. Não, aqui é só o teste de mobilidade. Não. Acho que não tem, não. Nem exame. Deixa eu ver.
Aqui, é aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui, se é a perimetria. Não, galera. Né, não, ó. Mas, enfim, tenta entender, né? É fácil vocês entenderem. Não tem um vídeo, mas é fácil. O único exame para a coluna torácica, ele vai consistir justamente nessa... A única manobra diferencial da manobra comum de flexão, extensão, lateralização, é essa avaliação da mobilidade torácica, tá? Pegou uma fita métrica, colocou ali no nível do mamilo, realizou inspiração, vê quando é que deu a medição, realizou a expiração, vê quando é que deu a medição e compara. Se dá maior que 3 centímetros, perfeito. Deu menor que 3 centímetros, tem alguma coisa errada. Você não está tendo uma mobilidade da região torácica normal, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui aquelas manobras comuns. Exame, coluna. Aqui, ó, acho que achei bem aqui, ó. Pronto. Ó, aqui é ainda torácica. Olha, avaliação, ó, da mobilidade torácica. Pega uma trena no nível do mamilo. Ó, realiza uma inspiração. Em seguida, uma expiração, ó. Essa diferença tem que ser maior que 3. Tá? Deixa eu ver se ela mostrou aqui a parte. Ó, na parte de inspeção dinâmica, naqueles movimentos comuns, ó. Como é que realiza aqui, ó? Primeiro, flexão, ó. Ó, é leve, ó. Tá vendo, ó? Ele já realizou aqui a flexão na região torácica, tá? É muito pouco, ó. Ele não vai se abaixar muito, não. É uma flexão de leve. Extensão, ó. Ó, ele já fez a extensão. Flexão, a extensão, ele fica retinho, ó, praticamente. Estendeu só um pouco, tá? Extensão é de leve. Ó, lateralização, olha aí, ó. Ó, até onde é que ele foi, tá? Se ele for demais, ele vai estar pegando a lombar. Eu tô querendo avaliar só a região torácica, tá bom? Ó, vocês podem perceber aqui, ó. Já realizou a lateralização. É um ângulo bem menor que 45 graus, é muito pouco, tá? Um lado e para o outro. Beleza? É fácil a torácica, né? Professor, tá, Oi.
Não é porque deu uma travada, mas travou um pouco, mas já voltou. Mas deu para todo mundo entender essa parte da torácica? Tá tra... No meu aqui travou, eu nem vi. E o senhor também tá travado, tá Não, se mas mexendo. Agora travou. começa a mexer. Ai, na hora que você botou o vídeo, aí travou, ficou travado. Só saía só sua voz, mas não mexia nada. Todo mundo travou. Não sei que pra mim foi assim. Falem aí, galera. Travou no de vocês também? Você tá normal. Não. Travou não? Não. Não, tá normal. Pode ser, Tamara, aí só na tua internet. Pode ser problema na internet, pode ter travado. Depois tu assiste de novo a aula no YouTube que aparece. Ó, agora, galera, a gente vai entrar na avaliação lombar, tá bom? Na lombar, vai seguir os mesmos critérios, tá? Inspeção estática, novamente você vai avaliar se tem algum desvio, se tem alguma deformidade. Você vai verificar a altura das cristas ilíacas. Para quem não sabe, crista ilíaca é mais ou menos aqui, ó, né? Essa região aqui, ó, mais ou menos, né? A altura aqui da crista ilíaca, tá? Do osso do quadril, digamos assim, né? A altura da crista ilíaca, tá? Na inspeção dinâmica, você vai avaliar da mesma forma o movimento de flexão. Esse movimento de flexão, você vai verificar em torno de 90 graus. Então, você vai estender realmente, né, os braços até tocar nos dedos. Tá? Lógico, quem conseguir. Tá? Isso é o movimento de flexão. Extensão, você vai estender realmente a lombar lá para trás, né? Estende a lombar em torno de 20 a 30 graus. E lateralização, aí você pode abaixar mesmo, ó. Tá? Para a direita e para a esquerda. Além, ó, de rotação, tá? Você rotaciona 20 a 45 graus. Na palpação, da mesma forma, palpar processo espinhoso por processo espinhoso, cada um deles. Procurar apertar se tem algum ponto doloroso, ver na palpação ali, ó, se tá tudo simétrico, tá? Para avaliação da coluna lombar, a gente vai utilizar o teste de Scoober, tá? Que é o teste de Scoober, galera? Você vai pegar uma fita métrica em um pincelzinho, uma caneta, tanto faz. Você vai marcar aqui na altura da espinha ilíaca póstero superior, tá? Você marcar bem aqui mais ou menos, ó, pam, bem aqui embaixo, ó, pam, que é a altura da crista ilíaca, ó, pam. Colocou aqui 10 centímetros, tá? Você pede para o paciente realizar a flexão. Quando ele realiza a flexão, você marca, tá? Marca aqui e mede com a trena, tá, galera? Você mede com a trena aqui, ó. Pam, mediu aqui com a trena. Você pede, aliás, perdão, você pede para ele marcar aqui. Marcou aqui, ó, embaixo com o pincel. Realiza a flexão e marca aonde foi o valor aqui diante, tá? O normal é que daqui para aqui em pé, você marca. Aliás, tô confundindo todo, galera. Esquece que eu falei. Você marca aqui, ó. Pera. Marca 10 centímetros. Você marca 10 centímetros acima desse valor, tá? Marcou aqui na altura da crista ilíaca. Marca 10 centímetros. Pam. Marquei 10 centímetros. Quando ela realiza a flexão, o valor não era 10 daqui para aqui, ele vai aumentar para 15. Tá? Quando realiza a flexão, então aumenta 5 a mais. Quando eu digo que essa distância ela é menor que 5 centímetros, eu digo que é um teste de Scoober positivo. Quanto maior, tá bom, é melhor, mas o normal é dar mais ou menos 5 centímetros, tá? Pode dar 6, variando, mas o normal é dar 5 centímetros. Pode variar ali 6, no máximo 7, tá? O normal é que dê uma distância que antes era 10, fique 15, ou pode estar 16 ou 17. Só não pode estar menor que 15. Por quê? Porque a pessoa vai sentir dor, ela não vai conseguir realizar a flexão por inteiro, né? Ela vai conseguir realizar até a metade ali, e aquilo ali vai dar um valor menor do que 15.
Ali pode ser um caso ó, de hernia de disco e também pode me diagnosticar espondilite anquilosante aqui na região lombar, tá bom? Mostrar aqui um vídeo mais ou menos como é que faz o teste de Scober. Bora lá, o teste de Scober. Ó, geralmente você marca só os 10 centímetros na altura da crista ilíaca, tá? E marca 10 centímetros depois da altura da crista ilíaca. Ó, ele realiza a flexão. Aqui é porque lá já é outro valor, ó. Vocês viram, né? Ali já é outro valor. E isso aqui tem que dar mais que 20. Mas na realidade, como isso para vocês, galera, aquela distância tem que estar o quê? 5 centímetros. Se eu quiser marcar, por exemplo, ele marcou aqui uma distância de 15, mas eu marquei só 10. Não tem problema você marcar, por exemplo, 12 e a distância tem que dar pelo menos 17. Sempre tem que manter um padrão de 5 centímetros quando você realiza a flexão. Não importa se você marcar 12, 13, ali embaixo, na altura da crista ilíaca, lá de 10, do ponto que você marcou. Você pode marcar 13 centímetros para cima, pode marcar 12, 11, contanto que durante a flexão, aquele valor dê um valor de 5 centímetros a mais do que você marcou, tá? Aqui, ó, ele marcou 15, então ele marcou 15, poderia ter marcado só 10, se não. Ó, ele marcou 15. Poderia ter marcado 10? Poderia, ó, até mais ou menos aqui. Poderia ter marcado 10. Aí, ó, realiza a flexão. Realizou a flexão, esse valor ele vai se tornar maior do que 15 centímetros que ele marcou. Aqui ele deu 20. Ou seja, onde era 15, deu 20. Ou seja, 5 centímetros a mais. Tá correto? Corretíssimo, tá? Valor positivo? Não. Teste de Scober negativo. Tá bom? Beleza, galera. O teste de Adams, ou manobra de Adams, é para utilizar para avaliar escoliose, tá? Como é que você realiza o manobra de Adams? O paciente ele vai estar realizando uma espécie de flexão, né? Flexionando o tórax. Quando ele flexiona o tórax, ele vai tentar encostar os dedos no chão, né? Realizando a flexão normal. Aí você vai observar, né? Aqui pela parte posterior, você vai observar se as escápulas estão simétricas. Aqui, por exemplo, é um teste de Adams negativo. As escápulas estão simétricas, estão na altura correta. Aqui, ó, a escápula já não está assimétrica. Né? Você observa que é um corcunda um pouco maior de um lado do que do outro. Então, a gente diz que aqui o teste de Adams é um teste positivo para avaliar justamente escoliose. E olha aqui, ó, o desvio aqui da coluna. É notório, tá bom? E esse desvio da coluna vai levar justamente a essa assimetria. Ver se acho aqui o teste de Adams.
Olha, posição ortostática. O examinador fica atrás, ó, na região posterior do paciente. A pessoa realiza a flexão do tronco. Ó, verificar essa região aí, ó. Aí ele vai verificar se tem essa presença de alguma gibosidade, que é aquela assimetria que é observada aqui na altura da escápula, tá? Olha, ele vai falar que caso o paciente apresente alguma rotação vertebral, aí ele verificando que quando a pessoa tem algum um desvio aqui na coluna, né, em decorrência de uma escoliose, como eu falei para vocês, um dos lados da escápula vai apresentar esse desnível, que foi aquela gibosidade. Olha, diz que também pode ficar à frente, para verificar a região lombar aqui, ó. Beleza, galera? E para fechar, a região lombar de hoje, ó, isso aqui vocês já viram, né? Outras manobras que também estão situadas aqui no exame da coluna lombar, vocês já viram lá no exame neurológico, é o teste de Lazeg e o teste de Bragard, né? A gente já até falou muito disso, né? O de Lazeg, vocês vai subir a perna do paciente estendida até um ângulo de 70 graus, né, verificar se há dor na região lombar, o paciente, caso tenha uma hernia de disco, ele vai ter uma dor aqui na região lombar e pode irradiar aqui para uma das pernas, tá bom? O de Bragard vai confirmar o de Lazeg, no qual a gente vai diminuir esse ângulo da perna que estava estendido, diminuir aí uns 30 graus, depois realiza uma dorsiflexão aqui, ó, do pé. Quando ele realiza essa dorsiflexão do pé, caso o paciente tenha alguma hernia de disco, ele vai sentir dor também quando realiza essa dorsiflexão. Então, ia dizer que era manobra de Bragard positiva, tá bom? Então, esse exame da coluna lombar, galera, é muito comum também na procura de lombociatalgias, tá? Lombociatalgia é geralmente quando há essa compressão da raiz nervosa, sobretudo, principalmente lá do nervo ciático, tá? Lá na coluna lombar, resultante de uma hérnia de disco, tá bom? Então, ó, muito comum em casos de lombociatalgias utilizar essas manobras de Lazeg e de Bragard. Beleza, galera? Fácil. Alguma dúvida desses testes? Deixa eu voltar aqui para vocês. Alguma dúvida, galera, em relação a esses testes? Se alguém quer que eu repita algum. E o que eu vou cobrar na prova são os testes, tá bom? A parte locomotor, que é o principal para vocês. Alguém tem alguma dúvida nos testes para coluna cervical, para torácica ou para lombar? Eu não. Até agora não. Só no futuro vai ter a dúvida. Eu vejo, ó, diz melhor no futuro. Quem não entendeu, revisa novamente a aula no YouTube, tá? Revisa como é que realiza essas manobras. Qualquer dúvida, galera, vai lá no YouTube, coloca lá, manobra de Adams, como é que é realizada lá a manobra de Adams. Manobra de Lazeg, lá o teste de Lazeg, teste de Bragard, como é que é realizado o teste de Scoober, tá? Dá uma olhadazinha lá que é fácil, tá, galera? Não é difícil não, esses testes é muito prático, tá? E lembrando sempre que além desses testes especiais, temos aquelas manobras comuns, que é flexão, extensão, rotação e lateralização, beleza? Fora isso, vocês vão observar se tem desvio da coluna, se tem algum ponto de gatilho, se tem, vocês vão palpar processo espinhoso um por um, vocês vão observar se tem alguma assimetria, se tem alguma deformidade, se tem alguma presença de nódulo, tá? Nódulo sempre vai dar uma sugestão de tumor, verificar se tem
espasmo muscular, tá? Beleza. Fácil, alguma dúvida, alguma dúvida? Galera, eu vou aqui rapidão tirar o print para confirmar a aula de hoje. Pronto, rapidão. Deixa eu só salvar aqui antes de encerrar com vocês. Um minutinho. Eita, computador chato, menino. Vou toda hora travando aqui pra mim. Não é nem travando, fica lento aqui. Pronto. Galera, enfim, tá? A gente vai tentar terminar esse conteúdo até, acho que é próxima semana, na outra a gente já termina. Pelo menos eu acho que até terça-feira, passando essa semana que vem, na outra, posterior, a gente consegue terminar locomotor, tá? E aí, então, faz uma revisãozinha bacana para essa prova, beleza? Isso que eu vou cobrar nessa prova para vocês. E a tarefa dessa semana eu vou postar hoje, tá? Eu vou abrir essa tarefa até quarta-feira. É pequena, tá? É uma tarefa minúscula, tá bom? Eu nem vi o que foi mesmo a tarefa que eu vou postar, deixa eu até dar uma olhada. Professor, você disse que ia abrir lá o link para a gente botar a das 3 perguntinhas de marcar, mas não dá não. Das 3 perguntas, tá? Eu não botei ainda não, né? Não abriu o link ainda não, só tá lá só o do código. Eu vou abrir. Eu vou pedir para Elane. Elane, ela tá aí? Ela saiu. Tâmara, por tu me manda uma mensagem quando der umas 2 horas, tu me manda uma mensagem, tá bom? Ok. Me dá uma lembrada lá no Zap, me manda uma mensagem lembrando aí para eu abrir esse link, tá bom? Tá certo. Porque às vezes no dia a dia eu fico nessa correria e acabo esquecendo, tá? Eu acho que é bom esse esquecimento. É a idade chegando. Ó, galera. Não lembro o professor, não, deixa quieto. Minha gente. Pois um abraço aí, tá? Para todo mundo. Bom final de semana. Estudem, tá? Para a gente terminar esse semestre, ó, em alto nível, tá bom? Se Deus quiser. Com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Tchau. professor.